Aqui eu coloco esses exemplos para vocês, mais para vocês verem como fica complicado a gente identificar essa questão da rede, da estrutura, quando nós temos moléculas, enfim, um pouco maiores, né? Então, nas três primeiras, as três elas são o mesmo tipo de formato de rede, tá? Todas elas são do tipo CFC, cúbica de face centrada. No alumínio, que é o primeiro ali, fica mais fácil da gente identificar isso, tá? No caso do alumínio, todas as bolinhas ali estão representando um átomo de alumínio, né? E observem que em cada quadradinho de face, né, que a gente diz do cubo, tá? Eu tenho um átomo no centro daquela face, tá? E isso se repete em todas as faces. Então, por isso que a gente chama de cúbica de face centrada. No exemplo da fluorita, né, se vocês observarem as bolinhas cinza, elas também formam o mesmo desenho, né, ou seja, a mesma rede do anterior, que era o alumínio, né? Então, a diferença é que nós temos aqueles outros átomos na parte de dentro da estrutura, vocês estão vendo, né? Então, que são os amarelos. Aqui ainda a gente está identificando por cores, né? Mas se a gente não identificasse por cores, se tudo tivesse cinza, ia ser mais difícil da gente entender qual é a estrutura básica de repetição, tá? Então, nesse caso, a estrutura básica de repetição é também do tipo CFC, tá? Cúbica de face centrada. Já a terceira ali, né, o terceiro exemplo, também é uma cúbica de face centrada, tá? E é extremamente complexa porque nós temos 3 elementos, tá? E também temos um número variado, né, de cada um dos elementos dentro da estrutura. Então, para cada estrutura, nós temos uma unidade de magnésio, para cada 2 de alumínio, para cada 4 de oxigênio. Por mais que seja muito difícil da gente visualizar, é o oxigênio, no caso, que está formando a estrutura básica do tipo CFC, tá? Parece que quando a gente olha, parece mais o magnésio, mas não é, tá? Então, o oxigênio, ele forma a básica, CFC, e o magnésio e o alumínio, eles entram nos interstícios. Assim como aconteceu antes, né? Então, antes a gente tinha o cálcio, por mais que ele seja um cátion nesse caso, né, seria uma exceção aquela questão dos ânions formarem a estrutura, né, mas nesse caso ali da fluorita, o cálcio, ele faz a estrutura básica CFC e os flúors entram ali nos interstícios, né, nos espaços vazios dentro da estrutura. E no terceiro, o magnésio e o alumínio entram nos interstícios. Já ali por último, né, tem o exemplo do polietileno. No caso ali, como que se organizam, né, as moléculas lá do polietileno numa estrutura cristalina. Nesse caso, ela não é do tipo CFC, né? Nesse caso, é uma rede do tipo ortorrômbica, tá? Vocês já vão entender o que é, são só exemplos, tá bom? Então, aqui, na verdade, eu só trouxe esse exemplo mais para vocês verem como é que são essas organizações, né? Como fica mais complicado quando as estruturas ali, né, as composições químicas ficam mais complexas e também como uma mesma rede, por exemplo, né, que no caso aqui a CFC poderia gerar diferentes estruturas cristalinas, né? Então imaginem a quantidade de estruturas cristalinas que podem existir, né, para uma mesma rede.